Estamos de volta e Ricardo Mota Entrevista desta semana tem como convidado o professor, médico, infectologista José Maria Constante. Estamos falando, claro, da Covid-19. Eu deixei como questão aqui, importante e fundamental para o professor, a vacinação. Na opinião do senhor, professor, eu sei que o senhor tem uma argumentação muito boa, de forma geral, sobre esse tema. Essa vacinação contra a Covid-19 tem de ser obrigatória? Ricardo, eu disse isso um dia desses, numa entrevista ao Elias Ferreira. Eu não gosto dessa expressão obrigatória, talvez pelo fato de ter vivido tantos anos debaixo de uma ditadura, isso me constrange. Agora, eu creio que todas as pessoas devem ser vacinadas, não precisam ser levadas pela polícia na marra para tomar a vacina, mas eu eu acredito mesmo que o Estado, quando eu falo Estado como Estado com E maiúsculo, Estado brasileiro, deve tomar determinadas providências, tomando medidas coercitivas contra quem não toma vacina. Por exemplo, não poder matricular seu filho na escola, não poder obter um passaporte, é uma forma de, afinal de contas, digamos assim, eu não digo de forçar. Não ter negócios com o governo, né? Por exemplo, exatamente, eu não sei se eu estou usando o eufemismo para abrandar o termo obrigatório, mas ocorre o seguinte: o bem-estar público é superior ao bem-estar ou à crença ou o que seja privado, particular. Eu não posso dizer, não, eu não quero me vacinar porque eu não tomo, isso é uma gripezinha e acabou. Mas só o seguinte, que eu não estou pensando, devo pensar só na minha saúde e sim daqueles que me cercam. Então, concordo que todos devem ser vacinados. E quem não for vacinado deve sofrer alguma punição, ou alguma sanção, ou alguma restrição. Professor, nunca se viu um movimento tão grande, e até temos no Brasil o caso do negacionismo presidencial e da família presidencial. Quer dizer, da família relativamente, né? Porque a nora do presidente Bolsonaro vacinou a filha e disse que vai dar todas as vacinas necessárias a ela, ou seja, uma atitude evidentemente sábia. Esse negacionismo, ele não leva a um movimento extremamente retrógrado, que é essa questão do movimento anti-vacina? Eu não pensei que a gente fosse institucionalizar o movimento anti-vacina no Brasil dessa maneira que está. Porque até pouco tempo atrás o movimento anti-vacina ele era vicejava mais nos Estados Unidos, na Europa, era aquele camarada que dizia que o filhinho dele não precisava se vacinar porque se alimentava bem e, consequentemente, desenvolvia anticorpos suficientes para proteger contra a doença. Essas pessoas falam disso por desconhecer a história, porque é bom, às vezes, olhar para trás para projetar o futuro. Por exemplo, Franklin Delano Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos 3 vezes, quase que chega a 4ª vez, era filho por parte de pai e mãe de famílias abastadas e teve poliomielite. E adulto, né? Então, adulto já, até porque a paralisia lá nos Estados Unidos não era infantil como entre nós, né? Era de adolescentes e adultos. Tivemos a ocasião de conversar, eu e você, certa vez, sobre um livro de Philip Roth, que é um libelo, né? Nêmesis, belíssimo. Nêmesis, exato. Então, veja bem, eu não pensei que esse movimento antivacina fosse chegar dessa forma e chegar como? Por um dirigente nacional. É lamentável que uma coisa dessa aconteça. Um homem que, de qualquer maneira, tem um lastro cultural, já que chegou a ser oficial de Forças Armadas, etc., não é uma pessoa sem cultura. É lamentável que isso aconteça. Professor, o senhor não acha que a gente abusou demais? Houve um momento em que parecia, entre aspas, que a Covid-19 estava sob controle. Estava caindo, os números de infectados no Brasil caíam, os números de mortes também caíam, mas de repente fala-se agora na segunda onda. Eu não sei se é segunda onda. A gente abusou, não abusou não? Você praticamente... Eu acho que você pensa como eu. Eu não acredito nem chamo isso de segunda onda. Segunda onda pode ser... Quando a gente fala em segunda onda, é como se nós estivéssemos se eximindo da responsabilidade e entregando ao vírus. Foi você. Eu entendo que uma segunda onda seria se o vírus, ou será, pode estar acontecendo agora na Europa, o vírus sofrendo uma mutação, mudou de padrão antigênico, mudou de comportamento e vem agora nos agredir. O que nós estamos observando aqui não é uma segunda onda nesse sentido que eu dou. Pode ser que eu esteja errado. O que houve foi exatamente o que você disse, um relaxamento. Por exemplo, eu tenho aqui uns números, Ricardo, eu não gosto de... Primeiro, eu não gosto de percentual.
Porque você tem 2 casos, aí aumenta para 4, 6, aumentou 100%. Pode levar ou à comodidade ou ao alarmismo. Eu prefiro os números mesmo exatos. Então, por exemplo, você vê uma coisa. No dia 23 de novembro, eu anotei isso aqui. Nós tínhamos 93.569 casos. Em 23 de outubro, desculpe, nós tínhamos 89.994. Um mês depois, nós tínhamos 93.569 casos, ou seja, 23 de novembro. 3.575 casos entre 23 de outubro e 23 de novembro. Agora, entre 23 de novembro e 23 de dezembro, 8.176. Triplicou. Então, aumentou mesmo. Isso não... Agora, isso é resultado de quê? Do que nós vimos acontecer. Não foi da votação, nem no primeiro, nem no segundo turno, foi da campanha eleitoral. Aquela verdadeira ajuntamento de gente irresponsavelmente. Irresponsavelmente. E o comportamento geral da nossa população. Se você for para casa, quando você for para casa hoje, eu observo quantas pessoas estão sem máscara na rua. Até porque se diz, alto e bom som, pessoa de responsabilidade, que não vai usar máscara, que não vai tomar vacina, que não vai ficar distante. Então, eu não chamo isso de segunda onda. Esse recrudescimento é outra coisa. Esse recrudescimento foi a responsabilidade nossa, da população, das próprias autoridades que não deram bom exemplo, né, durante a campanha eleitoral. E tem mais uma coisa, o número de mortes estava caindo, Ricardo. Eu conferia todo dia aqui com o Daniel, que além de estudar medicina, adora números, tanto que antes de entrar no curso de medicina, andou no curso de uma engenharia aí, que eu não sei não sei de que, mecatrônica lá em Recife. Então, toda noite aqui eu confiro os números com o Daniel. Então, nós íamos, digamos assim, não festejando, porque uma morte já é muito, mas ficando aliviado. Estava morrendo 6 pessoas por todo dia, e de repente baixou para 2, agora subiu de ontem para ontem, 8. Uma morte é muito. Ninguém festeja, porque nós ficávamos aliviados. Agora estamos novamente envergados pelo aumento do número de mortes. Por exemplo, entre aquele mês passado, 23 de outubro e 23 de novembro, foram 120 mortes. Tudo bem. Entre 23 de novembro e 23 de dezembro, 104, diminuiu. Mas vá contar daqui um mês para ver com o número que está aumentando agora. Então, realmente, não me parece coisa de segunda onda, não. Aqui, não. Aqui parece mais um resultado de uma onda de irresponsabilidade geral. Se a gente for ver o que está acontecendo em praias, bares, etc., condomínios programando, que eu saiba, eu não vou citar o nome agora, mas sei, um condomínio está programando uma festa de Réveillon com todos os seus moradores. É preciso pensar um pouquinho que o mundo não acabou, que ainda vai ter a oportunidade de se fazer tudo isso. Eu não aceito essa expressão novo normal. Para mim a coisa é normal, não é normal. O que nós estamos vivendo não é normal. Voltaremos à normalidade, eu espero, depois da vacina. O dia que eu levar a pregada no braço, a segunda, aí eu vou retornar à minha vida normal, voltar a dar minhas aulas na frente dos alunos, etc. Professor, já que o senhor tocou na questão da vacina, da segunda, né, vacinação no caso, aí teremos duas, né, 2 doses. Quando é que o senhor acha que a população brasileira estará vacinada? Ou a maior parte da população brasileira estará vacinada? Eu acredito, Ricardo, que para vacinar toda a população, ou a maior parte, a gente vai levar, talvez, chegar mais de 6 meses. Uns 8 meses por aí assim. Segundo semestre de 2021. 2021, exato. Porque, na verdade, a vacina que está mais próxima de nós é a Coronavac. Essa vacina que é produzida pelo Sinovac, que é o laboratório da China. Não gosto dessa expressão vacina chinesa, vírus chinês. Não gosto disso, não. Acho discriminatório. Também não. Então, essa vacina Sinovac com o Butantan é a que está mais próxima de nós. Depois nós temos possibilidade também, porque existe o convênio da Universidade de Oxford com a Fiocruz, e depois vem aquela vacina alemã da BioNTech, ou BioNTech, não sei bem, que é uma coisa curiosa que eu não sei se você sabe. Se você não sabe, você vai gostar de saber. Que bom. Os proprietários dessa BioNTech ou BioNTech, segundo informação aqui do Daniel, é um casal de alemães oriundos de turcos. Certo. É um casal de, não digo turcos, são alemães com ascendência turca. A maior migração para a Alemanha, né, depois da Segunda Guerra Mundial foi de turco. Primeiro os portugueses, depois turcos. Mas
Isso é bom para a turma que gosta desses nacionalismos extremos, né? Aí... É isso, professor. É bom porque a aula não é apenas sobre a Covid-19, mas também sobre a vida. Isso é fundamental. E isso faz uma diferença imensa, viu? Esse professor na sala de aula é um monstro sagrado. A gente volta daqui a pouquinho. Eu queria que o senhor falasse sobre esse momento da infectologia. Eis que, de repente, o Brasil redescobre a infectologia como uma grande especialidade, especialização na medicina. Daqui a pouco, até já.